Amados, em bibliologia, vamos ver hoje carta aos Gálatas. Paulo, fundador da igreja, e Barnabé. Paulo escreveu esta carta às igrejas da Galácia, capítulo 1, verso 2. As autoridades do assunto declaram que os gálatas eram gauleses, oriundo do norte da Galácia, e que mais tarde parte deles emigrou para o sul da Europa, cujo território é a França, de que hoje faz parte. É muito mais provável que Paulo haja escrito esta carta às igrejas do sul da província da Galácia, ou seja, Antioquia, da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, onde ele e Barnabé evangelizaram e estabeleceram igrejas durante sua primeira viagem missionária. Atos 13, verso 14. A data mais provável da carta situa-se logo o regresso de Paulo à igreja que enviou, Antioquia da Síria, e pouco antes do concílio de Jerusalém, Atos 15. Então foi antes do concílio de Jerusalém. Quando você lê em Atos 15, então você percebe que essa carta foi escrita antes daquele acontecimento de Atos 15. O famoso concílio, né? O assunto principal de Gálatas é o mesmo debatido e resolvido em Jerusalém. De 49, depois de Cristo. Atos 15. Tal assunto implica uma dupla pergunta. A fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é requerido único para a salvação? Segundo, é necessário obedecer a certas práticas da lei judaica do Antigo Testamento para se obter a salvação em Cristo? Talvez Paulo haja escrito Gálatas antes da sua controvérsia da lei na Assembleia de Jerusalém, Atos 15, e antes de a igreja comunicar a sua posição final, seu parecer. Se assim foi, então Gálatas é a primeira carta que Paulo escreveu. A carta aos Gálatas é a única carta que Paulo endereçou especialmente a um grupo de igrejas. A Galácia não era uma cidade, mas uma região da Ásia Menor, que incluía várias cidades. Seu nome originou-se no terceiro século antes de Cristo, quando uma tribo de pessoas da Gália migrou para o local. No século I depois de Cristo, o termo Galácia era usado geograficamente para indicar a região centro-norte da Ásia Menor, onde os gálios ou gauleses tinham estabelecido politicamente, designada a província romana na parte centro-sul da Ásia Menor. Paulo enviou esta carta para as igrejas na província da Galácia, uma área que incluía as cidades de Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Olha só, hein? Amados, qual é o propósito dessa carta aos Gálatas?
Paulo tomou conhecimento que certos mestres religiosos estavam inquietando os seus novos convertidos na Galácia, os novos cristãos da Galácia, pois estavam ali com uma doutrina da incircuncisão e um jugo da lei mosaica. Essa doutrina estavam querendo colocar, inserir na igreja como requisitos necessários à salvação e ao ingresso na igreja. Olha só. Ao saber disso, naturalmente, Paulo escreveu, primeiro, para demonstrar cabalmente que a exigência da lei, como a circuncisão do antigo concerto, nada tem a ver com a operação da graça de Deus em Cristo. Para a salvação sob o novo concerto, Jesus. E, segundo, para reafirmar claramente que o crente que recebe o Espírito Santo e com ele a nova vida espiritual por meio da fé no Senhor Jesus e não por meio da lei do Antigo Testamento. Então, eles estavam querendo colocar uma doutrina da circuncisão, dizendo que para ser salvo teria que se circuncidar como? Os gentios? Circuncidar gentios? Não. Então estavam querendo colocar ali uma doutrina da lei sobre os gentios que estavam se convertendo na região da Galácia. Olha, essa doutrina da circuncisão, melhor dizendo, estava em contradição direta com o ensino de Paulo, de que alcançava a salvação pela graça, através da fé. Com isso, os judaizantes procuraram desacreditar sua doutrina, olha só, desafiando sua autoridade. Eles o acusavam de ser um apóstolo, de segunda, inferior a Pedro e Tiago. Além disso, afirmava que Paulo fazia concessões tomando o evangelho mais atraente do que para os gentios, pois retirava as suas exigências legais. Paulo reagiu, amados, esta veemência à propagação maldosa dos religiosos, dos falsos ensinos, afirmando que sua autoridade apostólica e explicando o evangelho da graça através da fé e não através da lei, mas a graça em Cristo, pois a falsa doutrina que estava começando a ser propagada é que para os gentios serem salvos tinham que realizar a circuncisão.